passei o final de semana inteiro no campo. Eu acho que realmente eu não pertenço a esse lugar. Mas eu vi um documentário de um cara que ele fala justamente sobre isso. E é isso que nós vamos ver hoje no Bitola. Confere aí. Nasci lá no mato, andei pelo asfalto, num caleidoscópio de cheiros e tons. Minha caminhada tem destino certo, se o fim está perto, ainda não sei. Não me importa a rima, o importante é o verso que me mostra o lado que eu não posso ver. Ando conhecendo, sigo agradecendo cada passo em falso que me faz pensar. Vou deixando marcas, vou seguindo rastros, vou buscando calma no meu coração, pois eu vim do mato e aqui no asfalto mostro as minhas rimas, cantando os meus sons. Morador do mato. William Loyola é estudante de cinema e documentarista. E hoje veio falar um pouco com nós sobre o seu novo documentário. Seja bem-vindo, William. Obrigado, tudo bem? Tranquilo. William, como é que surgiu a ideia de fazer esse documentário? Então, o Lugar Perfeito ele surge um pouco assim de uma inquietação que eu acabei convivendo muito, porque eu faço cinema, estudo cinema audiovisual na UFS, e saí do interior para cursar aqui a universidade. E aí algumas coisas foram mudando assim na rotina, isso é bem comum para todo mundo que é universitário assim. Muda um pouco a rotina, muda os amigos, muda o ritmo e você vai conhecendo novas possibilidades, conhecendo outros lugares assim, né? E aí partiu esses questionamentos assim, essas vivências que foram se compartilhando com as pessoas da minha convivência. E eu fui vendo que todo mundo tinha esse mesmo problema ou essa mesma oportunidade de não se sentir no espaço seu assim, né? De não estar no seu local mesmo. E aí o documentário partiu de procurar pessoas que não estavam nessa realidade universitária, né? Que não se sentissem talvez no lugar delas, no lugar que realmente era perfeito para elas, no lugar que era crescente para elas. E aí a gente começou esse trabalho de pensar assim, como que a gente poderia pensar pessoas que vieram do interior para a cidade ou que estão na cidade e querem retornar para o interior, qual é essa relação que elas têm com cidade, urbano, o muvuca, tudo isso que a gente tem aqui, sei lá, transporte, sei lá, tudo isso que estressa, né? Com a realidade do interior, que também pode ser estressante, pode ter seus problemas também de deixar isso. Então a gente quis trabalhar um pouco com isso, com os personagens, assim. Procurar personagens que tivessem um pouco dessa realidade, assim, pra gente trabalhar com eles. Uhum. E o tema do documentário fala muito sobre pertencimento. O que significa pertencimento? Pertencimento no argumento, assim, na proposta do documentário era se sentir pertencente àquele espaço, se sentir pertencente ao lugar que você ocupa. Era um pouco do que a equipe toda foi vivendo, assim, tipo, essa falta de pertencimento ao espaço que a gente ocupava. Porque, sei lá, a gente vinha de uma realidade de 4 anos ou de 3 anos dentro de uma universidade, que todo mundo sabe que curso, você se entrega e você cria vivências lá dentro. E uma universidade acaba sendo mais intenso ainda esse tipo de coisa. E aí a gente passou a pensar o externo à universidade o que tinha, assim, né? O que a gente pertencia àqueles espaços, o bairro que a gente morava, a gente realmente pertencia àquele grupo de pessoas que convivia lá naquele espaço, naquele bairro. E a gente foi levantando esse tipo de pergunta pra gente mesmo, né? Pra equipe que estava construindo o argumento também. E a gente foi percebendo que o guia assim, do documentário seria dizer o lugar que você pertence, né? Pertencer o quê? É seu isso mesmo, sabe? Você mora ali, você vive ali porque você realmente quer, é um desejo seu, tá satisfazendo os seus planos, os seus desejos, sabe? E aí a gente partiu pensando um pouco isso, sabe? A ideia central seria assim, pertencimento ao que você tem, assim, o quanto você pertence ao que você convive, assim, o que você tem. Seria um pouco isso. Uhum. E como é que foi a procura das fontes para esse documentário? Porque a gente pensa, pô, ele pode ter procurado fora da cidade, ou pegou aqui na própria cidade, na universidade, num colega do prédio. Como é que foi a procura dessas fontes? Foi muito incrível, assim, porque a gente sentou, assim, 3 meses antes
de começar a gravar, assim, na pré. E tava eu e Liza Freitas, que me ajudou a escrever o argumento. E a gente começou a pensar assim, bicho, quem que a gente vai achar nesse danado aqui pra dizer que tá estressado ou que não pertence a lugar? Como é que a gente vai chegar a um personagem e dizer, pô, pertencimento, palavra difícil, tipo, uma parada difícil de você explicar. Aí eu falei assim, vamos pensar como, assim. E a gente foi percebendo que a gente poderia trabalhar com essa ideia do que você tem a ver com a cidade, o quanto ela te estressa, e tentar começar por isso aí. E a partir desse começo de conversa, assim, a gente começou a achar uns personagens que foram assim, um foi o Isaías Inocente, que é um primo meu, distante, um pouco mais, não de primeiro grau e tal, que ele morava no interior e veio pra cá e tem uma vida toda ligada à arte, ao interior, e ele tem esse problema com o urbano, assim, ele não consegue, não gosta muito do urbano, mas ele precisa morar na Grande Vitória. E aí ele é um personagem que a gente acabou descobrindo ele um pouco mais, assim, fomos se adentrando nele, assim, não, vamos descobrir o que ele tem. Aí ele acabou ficando. Outro personagem surgiu assim por um acaso que durante as minhas férias eu tinha que vir aqui na UFES por causa do projeto que eu trabalhava. E eu acabava pegando carona, né? Porque o universitário adora esse tipo de coisa, carona. E com o ônibus da saúde, que sai da minha cidade, vem pra cá, né? Em todos os dias. E aí eu comecei a prestar atenção na rotina do motorista, que vem todos os dias pra cá. Eu falei assim, cara, ele fica lá e cá o dia todo, assim, ele acorda cedo, sai do interior, vem pra cidade, trabalha o dia todo dentro dessa muvuca do trânsito, das coisas estressantes que é a pessoa aqui, mas aí, ao final da tarde, ele volta pra lá. Pô, outro personagem pro lugar, assim, que, pô, ele pertence a qual? E acabamos descobrindo que esse motorista já morou na cidade, e aí é aí que é a parte legal de fazer documentário, né, que você vai chutando uns personagens, vai fazendo as pré-entrevistas, vai futucando eles assim, e aí você vai vendo que eles têm muita história pra te contar, que tem muito mais a ver. E a terceira personagem surgiu dentro do grupo, assim, um amigo nosso, o Pedro Henrique Martins, que tem uma tia que morou muitos anos lá e cansou, não queria nem saber de roça e veio pra cá pensando numa vida melhor. E ela foi um personagem, assim, muito importante pro documentário, porque ela é do tipo que não tá nem aí pra roça, sacou? Ela quer a distância, o negócio dela tá aqui mesmo, sabe? Tá aqui na cidade, tudo que as pessoas consideram estressantes aqui na cidade, ela considera como muito menos estressante do que as coisas que tem na roça. Aí a gente conseguiu achar 3 personagens que se falavam coisas parecidas, né? Que tinham uma linha de pensamento que estava dentro desse pertencimento, dentro desse lugar perfeito, e ao mesmo tempo se opunham, assim, ficavam distantes, assim, de desejos, sabe? Um queria muito sair disso aqui e voltar para a roça, outro gosta desse lá e cá, e a terceira, que é a Silminha, ela preferia aí aqui, o negócio dela é a cidade, é a muvuca. E aí esse processo de construção do documentário, do personagem, é uma coisa muito gostosa, assim, acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer do audiovisual, que é você poder se entregar a um tema, se entregar a um meio que você não está acostumado, e a partir daí você, sei lá, conhecer outras coisas, conhecer outras possibilidades, e até mesmo coisas do tema que você preveu lá escrevendo 3 meses antes, que quando você chega para trocar ideia com quem você descobriu, vai mudar todo o que você tinha pensado do seu próprio documentário. Que legal. Nós vamos fazer um intervalo rápido para você ir lá buscar a pipoca. Nós já voltamos. Voltamos à nossa conversa com William Loyola. William, você me contou que foi a primeira vez que você dirigiu um documentário. Como é que foi essa experiência dessa direção? Assim, surgiu assim dentro da matéria, né? Dentro do curso a gente tem que fazer algumas produções, né, de curta-metragem. E esse documentário é uma das matérias obrigatórias. E aí dentro dessa matéria eu tinha o desejo, assim, desde que eu entrei no curso, eu sempre fui uma área que eu sempre me adentrei mais e sempre produzi, trabalhando como produção. Os documentários, assim, né? Então eu sempre tive esse desejo e trabalhei muito antes de fazer direção em outras funções, que era assistente de direção ou produção, são 2 áreas que eu gosto mais. Uhum. E aí chegou essa oportunidade de, poxa, eu tinha esse desejo de relatar algo que trabalhasse um pouco essa ideia de interior urbano. E aí, só que eu estava um pouco inseguro e tal. E aí, partindo da conversa com o pessoal do meu grupo, da minha sala, assim, fui muito estimulado para poder dirigir, assim, né? E aí, essa relação acabou crescendo, assim, eu fui me encorajando, a partir da matéria também fui crescendo, eu falei assim, não, eu acho que eu realmente vou dirigir. E aí, uma galera que já trabalha muito, tem uma experiência com audiovisual, assim, da minha turma, assim, colou muito, então me deu muita força, assim. Então eu fui pro set com uma equipe muito boa. Ah, que legal. Fui pro set com uma galera com ótimos fotógrafos, uma galera do som que trabalha profissionalmente já e que foram pro set se doando mesmo.
uma produção que trabalhou muito, muito mesmo, fez ligações, fez contato, e uma Foi pós. atrás, né? Tipo, se doou mesmo, uma equipe, Uhum. uma pós também, uma galera que trabalhou com a montagem, com a edição, que se doou. Então, tipo, foi uma equipe que, apesar de algumas pessoas, de umas pessoas dessa equipe estar ligada a uma matéria que realmente tinha uma nota, uma avaliação em torno disso, um aprendizado também, mas houve uma doação, assim, sabe? Uhum. Foi além daquilo, né? Exato, exato. Uhum. Foram 12 pessoas que se doaram durante esses 3 meses de 2016 aí para poder a realização desse doc, assim. Uhum. E ainda tem gente se doando, ainda vai se doar mais, porque a gente certeza. ainda já fez o processo de corte e tal, mas eu ainda pretendo trabalhar um pouco mais nele ainda, então ele ainda está na ilha, ainda está em processo de pós e pretende ser lançado até o final do ano. Mas assim, essa direção surge na minha vida creio como quase que um presente, uma cartada para mim poder experimentar. E eu acho que está dentro também da possibilidade que a universidade oferece, né, que o curso oferece, que é você experimentar, testar, que eu acho que é o que a gente tem. Nós aqui acho que estamos nessa vibe, né, de testar, de trocar informações, trocar experiências. De aprendizado, Exato. Né? Porque depois que a gente for para o mercado, que a gente, sei lá, se formar em uma área que a gente tem mais desejo, a gente vai se adentrar ao mercado e depois dificilmente a gente vai ter a oportunidade de testar uma outra função, uma coisa que talvez fica de um desejo mais oculto da gente, assim. Com certeza. E aí fazer a direção foi isso. Eu falei assim, não, vamos fazer, vamos. A galera colou, deu apoio, incentivou. E aí o início de você colocar no papel toda a ideia, você passa por um processo difícil. Aí teve pessoas também que me ajudaram nesse processo. Então foi um trabalho assim em equipe mesmo. Eu gosto de dizer que o documentário Lugar Perfeito não é do William Loyola, assim. São de 12 pessoas que trabalharam e se doaram mesmo, assim. Então é um processo muito interessante, muito legal, assim, que é o trabalho em equipe. Engrandecedor também, né? Com certeza. Exato. O audiovisual tem uma magia, assim, talvez pode não te deixar rico de uma hora para outra, mas ele vai te deixar rico de amigos, rico de conhecimento, vai te deixar aprendizado para a vida, para tudo. Dentro de um grupo, assim, de pessoas que vai trocar uma ideia com você maneira e que você vai te ajudar a crescer junto, sabe? Trabalho em equipe, acho que isso é uma das coisas mais engrandecedoras do cinema, assim, do audiovisual, assim. Uhum. Legal. E além de você, que você foi o diretor, quem foi a equipe que trabalhou com você junto nesse documentário? Então, uma equipe de 12 pessoas, se eu não me engano. Tive a assistência de direção, né, por Liza Freitas, que me ajudou, que acompanhou todo esse processo. Foi uma das pessoas que me deu muita força para poder tomar vergonha na cara. Falei assim, vai menino, você consegue dirigir, isso não é bicho de sete cabeças, vai dirigir. E aí me ajudou no processo de argumento, né, então que é o processo que a gente estava junto lá 3 meses antes, escrevendo, o que a gente estava planejando. Aí eu tive a fotografia, né, que foram uma direção conjunta, que foi por Rafael Oliveira e Aline Lopes, que são 2 pessoas excepcionais na fotografia, que desde o começo do curso se doam muito para isso, trabalham muito com isso. E levaram um olhar fotográfico pro doc muito bonito, assim, levaram ideias para mim também muito bonito. Na parte sonora, o som direto foi por Matheus Noronha e Natália Dornelas, que são 2 pessoas que já trabalharam muito com outros filmes e outras produções, e se doaram muito, pensaram uma composição sonora junto comigo e me ajudaram a entender, fizeram uma linda captação, o som do Lugar Perfeito ele é muito bom, muito bem captado. Depois a gente teve a galera da produção, que trabalhou pra caralho, porque não sei se pode xingar, depois vocês editam isso, que trabalhou muito, assim, porque teve todo esse contato, né? A gente gravou aqui na Grande Vitória, foi em Vitória, Vila Velha e Cariacica. Depois a gente foi para Rio Bananal, tivemos diárias lá também, então uma logística de filme universitário, gravado em vários lugares assim, teve que ter uma produção. Deram uma volta por aí, né? Deu uma voltinha por aí também. Aí foi a produção pelo Isá Silva e pela Letícia Comério, que se doaram pra caramba mesmo. E depois veio a galera da pós, né, que foi o Heitor Perpétuo e a Elisa Cobb, que montaram um documentário, que ainda estão montando, estão nesse processo ainda. E a edição de som, né, que foi por conta da Gisele Bernardes, que está aí trabalhando muito, tem uma experiência sonora muito boa, já dirigiu outros filmes também e me ajudou a enriquecer o som, assim. E eu também tenho que agradecer muito a 2 professores, assim, que estão bem envolvidos com o processo, que é o professor da matéria, que é o Klaus Berg, que é um professor de produção, que ajudou todo nesse corre de pensar, e também um professor que sempre que ajuda, assim, cola com esse processo do aluno que chega, assim, com mais dificuldade, o aluno que não tem esse potencial, que é o Marcos Neves, e que ele também é um professor de som e que ele acabou ajudando na mixagem do som, pensar a mixagem do som do filme, assim. Eu espero não ter esquecido ninguém, porque é muita gente, mas acho que basicamente a equipe é essa.
E teve também os entrevistados, né, que, poxa, se doaram bastante, assim, porque você chega com uma logística, você vai conversar com o entrevistado, vai você e outra pessoa, assim, você e o seu produtor, troca aquela ideia massa, aí você chega pra fazer uma pré-entrevista, chega aquelas 300 pessoas, assim, do lado dele, assim, ele fica meio assim, né, Fica meio assustado, né? coloca aquele equipamento aqui, coloca não sei o quê, e chega aquele monte de gente, começa a fazer pergunta e não sei o quê, aí, tipo, eles acostumaram com isso tão facilmente, se doaram tão bem que eles conseguiram ser eles, assim, mesmo diante de tanto equipamento, tanta caralhada de coisa espalhado pela casa deles, assim. Então, tem que agradecer muito eles, que deixaram a gente usar o tempo deles, assim, sabe? Mas, assim, foi muito enriquecedor, porque por mais, talvez, que ninguém tá fazendo um filme para ser premiado, eu particularmente não penso nisso. Não tô fazendo um filme para ser premiado, não tô fazendo um filme para rodar o mundo. Na verdade, fiz o filme para me aprender, para mim gastar um pouco do que eu aprendi nesses anos do curso. E com um tema muito bom, né? E é um tema que estava ligado a mim, sabe? Tava ligado à minha essência, a um pouco do que eu vinha vivendo, que eu vivo ainda. Falei assim, não tem por que não externar, não tem por que não você buscar outras pessoas que têm isso, saca? Porque eu acho que o audiovisual, o cinema, ele tá ligado a sei lá, você cativar, você levar alguma informação, levar algum desejo, algum entretenimento, levar alguma coisa para alguém que ainda não sabe, para alguém que ainda não tem conhecimento. Talvez eu já senti isso, mas outras pessoas não sentem, já sentiram e se sentem isoladas, sabe? Então, de repente, unir pessoas que pensam assim, que sentem isso, desse lugar perfeito que existe ou não, sabe? E vocês deram uma volta pelo Espírito Santo, né? Grande Vitória, Rio Bananal, igual você falou. Como é que foi essa experiência assim? Quais foram as dificuldades, a reação das pessoas quando vocês chegavam no interior? Porque não pode não estar acostumada. Como é que foi toda essa troca, assim? A gente, na verdade, o que aconteceu foi que o documentário, a princípio, ia ser todo gravado aqui em Vitória, assim. Porque a gente curta universitário, a gente parte da predisposição que a gente não tem grana e não tem mesmo, né? A gente trabalha por amor mesmo para poder aprender. E aí a gente foi na discussão de roteiro junto com o professor e falou assim, não, cara, vocês tinham que gravar em Rio Bananal. Vocês tinham que gravar no interior, assim. E aí a gente, dentro aqui da nossa logística, que era Vitória, Vila Velha e Cariacica, a gente falou assim, não, são 3 cidades perto, tá dando a nosso transcolzinho leva a gente pra lá e pra cá. Mas aí, pô, como é que a gente vai gravar lá no interior? E aí fomos reduzindo a equipe, reduzimos a equipe reduzida, se não foi todo mundo. E aí depois partindo também de uma coisa que nos alimentou muito, que foi achar uma música com um músico lá de Linhares, também do norte do estado, que é perto de Bananal, que casou-se muito com a proposta do documentário, que era do Kainan. E aí ele super abraçou a ideia, trouxe a música junto, aí eu falei, não, trouxe mais motivo ainda pra gente ir pro interior e mostrar coisas diferentes, assim. Foi tudo se casando, né? Foi tudo se casando. E acabou que a gente falou assim, não, uma diária a gente vai ter pro interior. O que aconteceu foi que a gente tava com o motorista, gravando com o motorista que ia todo dia de ônibus e tal, e assim, a gente falou com ele que a gente tinha vontade de fazer uma ceninha dele chegando lá na cidade, que era a proposta do roteiro. Aí ele falou assim, não, vamos dar um jeito de vocês irem no ônibus. Aí fizemos os contatos com a Secretaria de Saúde de lá, pedindo autorização para utilizar o transporte. E tava uma época que não tava vindo todos os pacientes e tal. A gente foi de ônibus da saúde, gravamos a ida dele para lá, que era a proposta do documentário, né? Ir com o motorista e acompanhar esse processo dele chegar em casa. E chegamos no interior, assim. Eu acho que uma coisa muito interessante foi para a equipe, assim, que a maioria nunca tinha ido, ninguém tinha ido lá na cidade. É uma cidade que todos eles conheciam por voz, porque a gente sempre conversava, eu conversava com eles, falava de Bananal e tal. E aí eles acabavam conhecendo o Rio Bananal de uma forma diferente, que foi gravando. Chegamos lá, gravamos dentro do ônibus enquanto ele rodava lá, gravamos o motorista entrando. E depois a gente pôde ir pro interior, que eu moro, nem é no centro. E aí a vivência foi mesmo passar essa noite lá e no outro dia vir de manhã cedo pra cá e poder respirar outros ares e ter esse contato, né? Porque parte da equipe teve contato então, com o urbano e com o rural, assim. Visto que a maioria não tem essa relação, a maioria é urbana. Acho que foi uma coisa muito interessante essa saída para lá, assim. E posteriormente, o que aconteceu foi que o curso de audiovisual tem um projeto chamado, que é uma mostra, né? Uma mostra universitária. E a gente lançou esses filmes já de final de período, porque a gente precisava, antes mesmo deles estarem com o corte final, assim, a gente lançou eles. E a gente levou, fizemos a mostra aqui, e depois a gente levou todos esses filmes, que os meus colegas também fizeram, que foi o Lugar Perfeito e mais outros 3, para Rio Bananal. Então tivemos uma amostra lá. Então depois que a gente gravou, a gente levou o filme um pré-corte para lá, para a galera poder assistir, que rolou em agosto agora, foi aí que realmente movimentou a cidade, foi muito gratificante trocar esses temas com a galera que mora lá realmente, assim. Foi muito legal, que foi uma parada que foi feita através da galera do curso e do centro acadêmico. E você falou que a proposta era só o pessoal de Vitória, assim, falar. Mas depois foi para Grande Vitória, foi para o interior. Teve alguma coisa que mudou durante o documentário? Algum processo, alguma temática, alguma coisa assim que mudou? Nossa,
O documentário, assim, mudou muita coisa. Mudou porque a gente... A princípio, você pensa um roteiro igual como você escreve pra ficção, e aí você vai lá e escreve do jeito que você quer que aconteça, né? Mas aí o meio vai te envolvendo e vai mudando tudo isso, sabe? Então, a gente, no início, a vibe do estresse, do estressante, do cidade estressante era mais forte. Depois a gente foi percebendo que não era esse viés, não era essa vibe. Depois a gente foi descobrindo que um personagem tinha uma pegada muito artística, muito forte, que a gente não sabia, que a gente não tinha planejado. Ele é um pintor, ele é um escritor, tinha vários livros publicados. E a gente falou assim, peraí, nós temos que botar isso em alguma coisa, isso é muito importante. Pô, o cara veio do interior, tá na cidade, e olha o que o cara tem, sabe? Ele é escritor, tem vários livros publicados, pinta, canta, já teve música, faz um monte de coisa. Pô, um personagem completaço. Então não tem como você fingir que isso não existe no documentário também. Aí a gente vai readaptando, assim. Então, acho que é um processo de construção, assim. Se tem uma coisa que você vai acontecer, que você não consegue prever mesmo, eu acho que é um documentário, assim. Tudo estava mais ou menos previsto, as conversas, o que ia acontecer, mas, tipo, a forma como ia acontecer, como que isso ia chegar depois mesmo. Desenrolou tudo, né? Até mesmo depois da montagem, porque você chega na montagem, lá na ilha de edição, o montador, sei lá, pode sacar, pô, outra parada. Pô, não, esse filme não é isso, esse filme não vai ser assim. É sim, sacou? Aí bota aquela partezinha que faz toda a diferença no documentário. Faz toda a diferença. E é justamente agora nesse processo que o documentário tá, que a gente fechou um corte e tal com os montadores, e agora a gente tem algumas críticas que a gente recebeu, algumas coisas que a gente foi levando, assim, que a gente precisa agora acentuar, mexer, trabalhar, para o documentário ficar, assim, mais visivelmente tranquilo, assim, seja fechar e agradar a equipe toda, ficar um documentário bom. Tem algumas gordurinhas pra gente mexer, que é um trabalho constante mesmo, de até você falar, não, o corte final é esse aqui, é isso aqui que a gente quer. A gente tá nesse processo. Mas, assim, é uma coisa que muda toda hora, sabe? Até agora, se a gente quiser refazer o filme, assim, que a gente mudar alguma coisinha, dá pra mudar. Assim. William, muito obrigado pela conversa. Foi muito esclarecedor, um documentário incrível. Agradeço vocês pela oportunidade. E falando, acho que é interessante a gente falar que a gente tá no meio universitário, assim, acho que essa troca de fazeres, assim, essa troca de experiência é interessante. Trocar, sei lá, faculdades, né, pessoas de outros lugares, cursos que estão na mesma área, assim, na área da comunicação. Acho isso muito interessante e agradeço vocês pela oportunidade de a gente estar aqui trocando essa ideia. A gente que agradece. E quando fizer outra produção, só voltar para falar com a gente. Tamo aí, Bitola. Tamo junto. Se você gostou, não deixe de curtir o Facebook da TV Faesa. TV Faesa 17 anos, a primeira TV universitária do Espírito Santo. Até a próxima sessão.